Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Autismo na Ponta da Língua. E o tema de hoje será 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vem comigo. O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. O Dia Internacional da Mulher existe enquanto data comemorativa, como resultado da luta das mulheres por meio de manifestações, greves, comitês e etc. Essa mobilização política, ao longo do século XX, deu importância para o 8 de março como um momento de reflexão e de luta. A construção dessa data está relacionada à sucessão de acontecimentos. Uma primeira história que ficou muito conhecida como fundadora desse dia narra que, em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York. Supostamente, esse incêndio teria sido intencional, causado pelo proprietário da fábrica como forma de repressão extrema às greves e levantes das operárias. Por isso, teria trancado suas funcionárias na fábrica e ateado fogo nelas. Essa história, contudo, é falsa e por isso o 8 de março não está ligado a ela. Existe, no entanto, outra história que remonta a um incêndio que aconteceu em Nova York, no dia 25 de março de 1911. Esse incêndio aconteceu na Trident Company e vitimou 146 pessoas, 125 mulheres e 21 homens, sendo a maioria dos mortos judeus. Essa história é considerada um dos marcos para o estabelecimento do Dia das Mulheres. As causas desse incêndio foram as péssimas instalações elétricas associadas à composição do solo e das repartições da fábrica, e também a grande quantidade de tecido presente no recinto, que serviu de combustível para o fogo. Além disso, alguns dos proprietários de fábrica da época, incluindo o dessa empresa, trancavam seus funcionários na fábrica durante o expediente como forma de conter motins e greves. No momento em que a empresa pegou fogo, as portas estavam trancadas. Influência do movimento operário. O acontecimento em Nova York é significativo, pois evidenciou a precariedade do trabalho no contexto da Revolução Industrial. Isso, no entanto, não pode apagar a influência da luta operária e dos movimentos políticos organizados pelas mulheres. Sendo assim, é importante afirmar que o Dia Internacional da Mulher não foi criado por uma influência de uma tragédia, mas sim por décadas de engajamento político das mulheres pelo reconhecimento de sua causa. Em 1910, na cidade de Copenhague, ocorreu o segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, que foi apoiado pela Internacional Comunista. Nesse evento, Clara Zetkin,
membro do Partido Comunista Alemão, propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher, sem, entretanto, estipular uma data específica. Essa proposta era fruto tanto do feminismo que ascendia naquela época, quanto das correntes revolucionárias de esquerda, como o comunismo e o anarquismo. Clara era engajada com campanhas que defendiam o direito das mulheres no âmbito trabalhista. Sua proposta visava possibilitar que o movimento operário pudesse dar atenção à causa das mulheres trabalhadoras. O incêndio de 1911 viria a ser sugerido nos Estados Unidos como o Dia Simbólico das Mulheres, tal como sugerido por Clara. A maioria dos movimentos reivindicam melhorias nas condições de trabalho nas fábricas e, por conseguinte, a concessão de direitos trabalhistas e eleitorais, entre outros, para as mulheres. Vários protestos e greves já ocorriam na Europa e nos Estados Unidos desde a segunda metade do século XIX. O movimento feminista e as demais associações de mulheres capitalizaram essas manifestações de modo a enquadrá-las por vezes à agenda revolucionária. Foi o que aconteceu em 8 de março de 1917 na Rússia. O ano de 1917 na Rússia foi fortemente marcado pelo ciclo revolucionário que derrubou a monarquia czarista. Nesse clima de agitação revolucionária, as mulheres trabalhadoras do setor de tecelagem entraram em greve no dia 8 de março e reivindicaram a ajuda dos operários do setor de metalurgia. Essa data entrou para a história como um grande feito de mulheres operárias e também como um prenúncio da Revolução Bolchevique. Após a Segunda Guerra Mundial, o dia 8 de março tornou-se aos poucos o símbolo principal de homenagem às mulheres, em virtude da greve das russas. Também foi associado ao mês de março, a partir de então, o evento do incêndio em Nova York, ocorrido no dia 25, como narrado anteriormente. A partir dos anos 1960, a comemoração do dia 8 de março já tinha se tornado tradicional, mas foi oficializada pela ONU apenas em 1975, quando essa organização declarou o Ano Internacional das Mulheres como uma ação voltada ao combate das desigualdades e discriminação de gênero em todo o mundo. Como parte desses esforços, o dia 8 de março foi oficializado como o Dia Internacional da Mulher. Eu trouxe essa temática hoje, pelo dia de hoje, que, como eu narrei para vocês, é considerado o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres. As mulheres são guerreiras. Eu acho que as mulheres têm um papel fundamental na sociedade e o mundo é das mulheres. Eu tenho mãe, eu tenho uma filha, a minha filha tem uma mãe. Então, assim, o meu mundo é um mundo cercado por mulheres. Durante boa parte da minha vida, 80% das minhas amizades eram mulheres. Então eu digo para vocês, não desistam, por mais que pareça difícil a situação, não desistam, continuem lutando por aquilo que vocês acreditam. Existe muita gente apoiando
as causas nobres. E mais uma vez, feliz Dia das Mulheres. A gente se vê até a próxima. Fui!